Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 27 de Sivan, final do capítulo 8 do Portal da Universidade da Fé. Na primeira metade do capítulo descrevemos que em Deus, consciência, percepção não é um componente aditivo à essência, e sim, tudo é uma coisa só. É apenas uma faceta da essência. E nem faceta dá para dizer sobre ele. É uma unicidade que foge da nossa capacidade, mas podemos afirmar que para ser primeiro e absoluto, não pode estar dividido em nada. Tudo tem que dissolver para uma massa única. Digamos massa, mas uma sensação, uma existência única. E já que isso foge muito do nosso jeito de ser, nós realmente não alcançamos como é. E o Rebbe continua falando sobre a grandeza de Deus. Que o primeiro grau onde surge a criatura é a percepção cognitiva denominada Chokhmah, sabedoria. Que na verdade ainda não é sabedoria de processamento, que já é chamado Binah, nem de conclusivo, que é chamado Dat. Chokhmah é a disposição, o preparo de captar a realidade na forma de coisas, sensações que, entre aspas, grudam nas paredes da mente. Quer dizer, aquilo que se gruda na nossa mente é percebido como algo. Aquilo que não gruda, por estar abstrato demais, por ser decretado que não grude, aparece não existir. E é denominado nada de criatura. Pode ser algo perante Deus, mas para nós é nada, porque nós nada entendemos daquilo. E algo é aquilo que algo entendemos daquilo. Então, o primeiro grau é a predisposição de captar coisas, denominadas algo. E essa disposição é o primeiro grau de existência de criatura. Porque realmente o início da vitalidade da criatura surge do grau denominado Chokhmah. A nível criador, Chokhmah seria a disposição de criar, a disposição de começar a preparar o detalhamento de como será a criatura. Isso que diz na Kabbalah, que a Chokhmah vem o entendimento da Binah e o conclusivo e o foco do Dat, do saber. E aquilo deriva as virtudes emocionais também, que surgem da mente. Amar algumas coisas, ser bondoso com outras, ser piedoso com outras, etc. E por isso, podemos enxergar que uma criança é prematura ainda, sua mente ainda não está amadurecida, não é madura. A criança está sempre disposta a se irritar, muito irritável. Também está disposta a ser cruel, porque suas virtudes com os outros estão um pouco avançadas. Então ele está muito egocêntrico, pensa em si e não dá conta. Então o ego dele está falando mais alto do que o relacionamento com outros. A prudência, a percepção de as coisas dele não ser tudo no universo. Então a criança começa a ser tudo primeiro. Não tem lá não cai a ficha, não tem lá o saber de que eu sou apenas uma parte do universo. Conclusão, está disposto sempre a se irritar, achando que pisaram no ego dele. É cruel, porque eu desejo, então pouco importa o que o outro pensa e sente. Também quando ele tem amor a coisas, não é para coisas consideráveis, ele ama coisas de pouco valor, que um adulto não amaria, porque essa criança não tem ainda ao alcance de entender quais são as coisas dignas de ser amadas e queridas. Porque todas as virtudes, inclusive o amor, surge da percepção. E se ele não tem percepção correta do tamanho real das coisas, dos valores, do sistema de valores real, então ele tem ali um sistema de valores ilusório, um sistema de medidas prematuro, que não capta os verdadeiros tamanhos da magnitude das coisas. Acaba amando coisas pequenas, inclusive o seu próprio ego, demais.
Põe capacidade, não é questão de condenar. Mas aqui a gente aprende que quando a mente está prematura, as virtudes também estão prematuras, porque elas derivam da mente. Em geral se divide que tem situação de feto, depois tem o lactante, depois tem o maduro. Enquanto a pessoa cresce, é denominado lactante, quer dizer, ele já surgiu, mas ele ainda não está em pleno funcionamento, plena captação dessa realidade, plena produção de boas virtudes. E nas virtudes da pessoa vem a surgir pensamentos, a alma pensa sobre as suas sensações, por exemplo, se ela ama algo, ela pensa sobre os seus objetos de amor, ou se ela deseja fazer bondade, ela pensa como posso ajudar, se ela está compadecida, também pensa como eu posso mudar essa situação tão penosa que eu sinto pena. E assim com as demais virtudes, elas são tendências do coração. A virtude em si é a atração que o coração se atrai, ele está disposto a fazer algo nesse rumo da virtude. E o algo em nós, criaturas desse sistema de mundos, se expressa inicialmente em pensamento. Estou disposto primeiramente a pensar e planejar quanto eu amo essa coisa, ou quanto eu gostaria de ser bondoso com tal criatura, ou quanto eu gostaria de ajudar tal situação penosa, que não seja tão penosa, tão dolorida. Então, cada pensamento que surge tem um motivo. A motivação é a virtude. A virtude, você não vai sentir a virtude em si nunca, porque a nossa percepção superficial começa com o pensamento. Mas a partir da existência do pensamento, você deduz que tem motivos para cada pensamento. E cada pensamento nosso deve surgir de um tipo de virtude. E cada virtude vai surgir de uma percepção que capta a realidade, avalia ela, e aí surge alguma virtude derivada disso. Que você capta a situação agradável, surge a virtude do amor. Isso aqui é um tipo de agrado. Pode surgir uma situação que você capta que seria agradável, um relacionamento amoroso com alguém, uma bondade. Aí surge a virtude da bondade, que é o amor é um tipo de sensação e a bondade é o amor traduzido à ação, já é uma outra coisa. Depois tem também compadecer-se de situações, empatia com o sofrimento, etc. Mas cada virtude que vem surge pensamento. E do pensamento vai surgir a possibilidade de falar sobre isso, se desejar, se for necessário. E não haverá vida para a fala se não tivesse pensamento. E não haverá vida para o pensamento se não tivesse virtude. E não haverá vida à virtude se não tivesse percepção. E não haverá vida à percepção se não tivesse Criador que faz surgir um ser disposto a acumular informações, processar elas e deixar embarcar a carruagem das virtudes e suas implicações práticas. Depois de pensar e falar, chega a se fazer. Por exemplo, fazer a bondade, fazer a caridade, a justiça, que nem o rei, que dá uma ordem a seus servos, dar uma ajuda para alguém. A pessoa é o rei do seu corpo. Ele reina sobre seus sentidos, sobre seus órgãos, e ele tem o poder de dizer, agora eu não quero pensar sobre isso, ou eu não quero pensar assim, eu quero pensar diferente, eu quero falar diferente, eu quero fazer diferente. A nossa consciência tem a liberdade de optar qual tendência vai vigorar naquele momento em nosso ser. E ao vigorar uma tendência, nós pensamos e falamos e fazemos coisas ligadas a ela. Então, tudo isso aqui é uma descrição do homem. E daqui vamos aprender sobre Deus também. Estamos falando aqui que em Deus, tudo é uma coisa só. Então, em nós, homens, tudo é fragmentado. E ainda assim, vem numa sequência. Um depende do outro. Até é explicado em alguns lugares que o início do surgimento do tempo vem dessa sequência. Já que aqui tem uma ordem
que a forma invertida dela não vale. O último depende do primeiro, mas o primeiro não depende do último para existir. É o início do surgimento de tempo, não é um tempo que não pode acontecer de uma vez, todos os efeitos, mas a hierarquia é o início de um tempo. É o início de um posicionamento que o último sempre vai ser um acúmulo de todos os anteriores e o primeiro não necessariamente será o acúmulo dos posteriores. Quer dizer, na verdade, o primeiro vai ter os posteriores em potencial e no último ele vai ser o resultado da realização de todos os anteriores, realização do potencial de todos os anteriores ele acumulados. Acaba sendo que presente equivale a passado mais presente, e passado significa a forma como o presente era em potencial, e futuro representa o potencial do presente. De qualquer maneira, em Deus tudo é unificado. E na criatura que surge essa hierarquia, da qual derivam nossos sentimentos, nossos poderes. Quando a pessoa faz alguma coisa, deve-se considerar que tudo está nulo para a vida da pessoa, para a alma da pessoa. Então, se a essência da alma estaria consciente aqui, os efeitos não teriam existência concreta, não seriam tão valorizados quanto a nossa situação é, que nós percebemos apenas o efeito terminal, somente onde acontece a transição, e não as causas. Então, olha a causa das causas todas, que tem o poder de fazer várias causas, seria que, então, os efeitos terminais estariam nulos a ela. Uma vez que ela pode fazê-los, ela não vai ser mais nem menos essência se aquilo já aconteceu ou apenas está em potencial, já que o poder já está adquirido ali. Então, se ele está no passado, no presente e no futuro, a essência continua sendo a mesma essência, ela não se altera por causa disso. Se ela iria adquirir um novo poder, aí sim, tu podia dizer que ela mudou. Agora, quanto a Deus, que não tem nada a adquirir, porque Ele é tudo, então nada muda dentro dele. Eu continuo aqui o exemplo. A pessoa faz alguma ação, o poder da alma que está nessa ação é dependente total do poder de planejar essa ação. Composto de fala, por exemplo, que resumiu o planejamento. A fala é completamente nula, cada letra e cada palavra que ele fala é dependente, não teria existência e não teria valor nenhum, não teria efeito de chegar na ação final se não tivesse acompanhada de pensamentos de planejamento. Uma pessoa inconsciente não consegue pensar. É óbvio que não consegue falar e muito menos fazer. Acaba sendo que ação, fala, depende da consciência, depende do poder de pensar claramente, com nitidez. Agora diz aqui, se não tivesse motivação para pensar, motivos para pensar, para embarcar em tendências de pensamento, o pensamento não deslancharia, ele nem começaria a ser pensado. Então o pensamento depende do nosso poder de desenvolver algumas tendências denominadas virtudes. A motivação do pensamento é a vida do pensamento. E agora diz mais uma coisa, sem percepção não haverá motivação alguma. Acaba que a ação depende de pensamento e fala, a ação e fala depende de pensamento, e pensamento depende de motivações emocionais, de pensar alguma coisa, de alguma maneira, e a motivação emocional depende de você ter percepção. Aqui ele não cita, mas também tem dois componentes indispensáveis, que é ter prazer na experiência ou querer experiência. Duas coisas.
Que não sempre, às vezes se confundem, mas nem sempre. Pode haver também vontade, força de vontade para coisas sem prazer. Mas de qualquer maneira está aí a composição da pessoa. E acaba que o efeito final, terminal, que a pessoa pode produzir, é total dependente do sistema que o criou. Sem todas as fases do sistema não haverá uma ação planejada e efetiva. Então ele está completamente nulo. Ele está nulo para o penúltimo grau de processamento, que está nulo antes do penúltimo. Acaba sendo várias vezes nulo para a essência da alma. Tudo isso aqui acontece na alma da pessoa e também em qualquer criatura, que em todas as criaturas a composição do nosso universo é 10 virtudes, o sistema equiparado ao nosso. Não é a sensação deles é diferente, mas o sistema operacional que aqui vigora é esse aí. Começa com Chokhmah, percepção, e depois o resto. Conclusão de tudo isso aqui é para que o Rebbe chegou para tudo isso aqui? Para dizer que para nós, percepção é o maior grau. E amanhã ele vai ensinar que para Deus, percepção não é o maior grau. Percepção do nosso tipo, para Deus, é uma qualidade diminuta. Isso veremos amanhã. Até aqui a próxima tarde, nesse dia 27 de Sivan.